Atenção, galera! Hoje a gente está fazendo o vídeo mais importante que a gente já fez até agora. E se tem uma coisa que eu acho que é importantíssimo de vocês saberem para vocês começarem a entrar nesse mercado financeiro, nesse mundo dos investimentos, essa coisa é o que a gente vai falar para vocês hoje. Então fica ligado aí que a gente vai falar com vocês sobre diversificação. Vocês já ouviram falar naquele ditado popular de não colocar todos os ovos numa cesta só? Ele existe porque se você colocar todos os ovos numa cesta só e essa cesta cair, você vai perder todos os ovos. Agora, se você colocar em duas cestas e uma delas cair, vai perder só metade. Vamos expandir esse raciocínio? Se você colocar em 3 cestas, vai perder 1/3. 4 cestas, 1/4. E assim por diante. Veja que quanto mais cestas você adiciona, menos chance você tem de perder todos os ovos. Trazendo essa ideia para os investimentos, pessoal, a gente pode considerar as cestas de ovos como se fossem ativos, tá? Como se fossem cada um tipo de investimento. Então, você percebe que quanto mais tipo de investimento você tiver na sua carteira, menor é o seu risco, tá? Vamos dar um exemplo. Se você, ao invés de ter todo o seu dinheiro investido aqui no Brasil, você tiver 1/3 no Brasil, 1/3 na Argentina e 1/3 nos Estados Unidos, um episódio que afeta só o mercado brasileiro, ele não vai afetar 2/3 do seu portfólio, que é o que está na Argentina e nos Estados Unidos, certo? Por exemplo, quando aconteceu aquele episódio que ficou conhecido como Joesley Day, né? Onde o dólar disparou e a Bolsa Brasileira despencou tudo de uma vez só. Quem tem essa diversificação por países, essa diversificação geográfica, não foi tão afetado quanto quem só tem dinheiro aqui no Brasil. Por outro lado, quem investe na Argentina está sujeito ao risco país da Argentina, que hoje é a hiperinflação, né? Todo mundo sabe que eles estão passando por um processo inflacionário lá que está meio que fora de controle. Quem tem dinheiro nos Estados Unidos, por outro lado, já tem mais tranquilidade, vamos dizer assim. Por conta dos Estados Unidos serem um país com uma economia muito maior e desenvolvida, a tendência é que ela seja menos arriscada. Pessoal, no geral, quanto menos desenvolvido um país é, mais arriscado ele tende a ser. Se isso está complicado para você, assiste o nosso vídeo de risco e retorno que vai ficar mais claro. Vamos expandir um pouco o raciocínio Caneirão? Se você tivesse investido tudo na Rússia, com a guerra você teria sofrido, pelo menos no curto prazo, porque a Rússia sofreu fortíssimas sanções econômicas que impactaram a economia. E isso não vale só para país, vale para tudo. Se você vai investir em ações, está pensando em investir em ações, busque diversificar em vários setores. Se você comprar só petrolíferas, por exemplo, você está muito exposto a algumas variáveis específicas. Exemplo, barril de petróleo. Se o barril de petróleo cair, essas empresas que vendem petróleo vão lucrar menos, o barril de petróleo está mais barato, então a margem de lucro dela vai diminuir. Veja bem então que o barril de petróleo, se você comprar só petrolíferas, é um inimigo para você, se o preço cair. Agora ele pode se tornar um amigo, porque tem empresas que lucram com a queda do barril de petróleo. Por exemplo, a varejista. Aquelas varejistas, elas trabalham muito com frete, pessoal, elas trazem uma mercadoria de um lugar para o outro. Então, vamos pensar, né? Vamos expandir o raciocínio. Se o barril do petróleo cai, o petróleo vai cair, o petróleo caindo, o combustível cai, o caminhoneiro vai cobrar menos por frete, afinal o preço do diesel está mais barato. Então, se o frete fica mais barato, a empresa, o varejista, vai comprar mercadoria mais barata e vai poder vender com uma margem de lucro maior. Isso não vale nem só para os países, nem só para os setores. Isso vale também para as empresas individualmente. Por exemplo, vamos pegar aqui dentro do que o Paulino acabou de falar, dentro do varejo. Aqui no Brasil a gente tem várias empresas de varejo. Vamos falar de 3 aqui no nosso exemplo que são bem conhecidas de vocês aí. Via Varejo, Magazine Luiza e Lojas Americanas. Todas elas estão expostas aos riscos inerentes do setor varejista. Por exemplo, se a taxa de juros subir, todas elas vão ter problema, porque com a taxa de juros mais alta, fica mais difícil para o pessoal financiar suas compras. Então, aquele carnê para comprar uma TV nova fica mais caro. Então, todas elas estão expostas ao risco da taxa de juros. Por outro lado, existem riscos que são inerentes de cada uma delas. Se trocar o diretor de uma dessas empresas, por exemplo, só aquela empresa que vai sofrer, ou se dá bem, né? As outras duas não vão ter nenhuma alteração, porque aquilo é exclusivo daquela empresa. Todo mundo sabe que as lojas americanas passaram por uma crise recente aí. Ainda estão passando, né, na verdade. E para a Magazine Luiza e para a Via Varejo, aquilo lá não interferiu em nada. Porque aquilo lá era um problema das lojas americanas. Então percebe que não adianta você simplesmente falar, vou investir no varejo e escolher uma empresa só. Se você tivesse escolhido lojas americanas, você ia ter se dado mal. Então é interessante que dentro de um país, dentro de um setor, você ainda consiga
fazer essa diversificação dentro de diferentes empresas. Galera, tudo que a gente falou aqui agora foi do risco não sistemático. Sistemático vem de sistema, então que não afeta o sistema como um todo. Aquele risco diversificado, você pode diminuir ele diversificando. Inclusive, isso foi tema de um autor que contribuiu muito, inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Economia, que foi o Markowitz. Ele fala como fazer isso aí e reduzir o seu risco. Em contrapartida ao risco não sistemático, a gente tem o risco sistemático. Se o não sistemático é aquele que não afeta o sistema como um todo, o sistemático é aquele que afeta o sistema como um todo. Um bom exemplo de uma triste coisa que aconteceu é a pandemia de Covid-19. Galera, todos os investimentos foram afetados, todos. Você pode pensar, mas eu tinha dólar e eu ganhei dinheiro. Sim, mas o fato da pandemia ter feito o dólar subir, ter afetado o preço do dólar, é sim que estava correndo no risco sistemático. Eu sei que isso é contraintuitivo, é complicado, não é fácil, mas a gente vai falar isso em outro vídeo mais específico, senão a gente acaba se prolongando demais aqui. Beleza, muito legal, muito bonito. Vocês falaram que eu tenho que diversificar meus investimentos, mas como que eu faço isso na prática? Porque afinal de contas eu não tenho dinheiro para sair comprando 70 empresas, 100 empresas de setores diferentes, de países diferentes. Realmente seria muito complicado se você tivesse que fazer assim. Mas alguém já pensou numa forma de solucionar esse problema e para isso que existem os fundos de investimento, tá? Nos fundos, várias pessoas entram com pouco capital, o fundo junta esse capital de todo mundo e aí compra várias empresas. Então, quando você compra a cota de um fundo, você já está diversificando naturalmente, tá? E dentro do universo dos fundos, tem um que a gente acha extremamente interessante, tá? Que são os chamados ETFs. São fundos negociados na bolsa. Esses fundos, primeiro, que eles são muito baratos, as taxas deles que você tem que pagar para estar investindo neles é muito mais barato do que de fundos tradicionais, multimercado, por exemplo. Eles são extremamente acessíveis. Se você tiver uma conta numa corretora com home broker, você já consegue ter acesso a esses investimentos. E eles têm uma infinidade de opções, tá? Cada vez mais estão entrando ETFs no mercado brasileiro. E hoje você já tem ETF aqui, por exemplo, de Bolsa Brasileira. Então, você compra um ETF e você tem acesso a todo o índice do Bovespa, tá? Você tem acesso a ETFs da Bolsa Americana, tanto do S&P 500 quanto da Nasdaq. Você tem acesso a outros países, Japão, China, países da Europa, ou até mesmo o continente como um todo. Tem ETF também de Europa aqui, inclusive ETFs em euro, onde você pode diversificar também a moeda que você está usando. Tá? Então, de várias formas você pode usar os ETFs para diversificar a sua carteira. Eles são uma grande ferramenta e sua melhor aliada nessa hora de você procurar montar um portfólio. Resumidamente, galera, você não precisa comprar 50 ativos, você compra o ETF ou o fundo vai lá e compra os 50 ativos para você. E a grande vantagem disso é que diversifica para tudo, como o Caneirão falou. Inclusive, pessoal, cripto, vocês gostam muito, quer dizer, uma boa parte da galera gosta muito, você não precisa comprar só o Bitcoin. O Bitcoin, querendo ou não, tem o risco dele ali só do Bitcoin. Você tem ETF de criptomoeda, então você compra ETF vai comprar várias criptomoedas. Então, veja que você está investindo no fator cripto, né? Criptomoeda, e não no fator Bitcoin, que tem mais risco que a criptomoeda como um todo. Então, eu espero de verdade que vocês tenham entendido a importância da diversificação nos investimentos. E se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, deixa um like aqui para dar uma moral pra gente, para incentivar a gente a continuar trazendo mais vídeos para vocês. Se inscreve no canal também para não perder quando a gente trouxer mais. E a gente se vê na semana que vem. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Valeu.